Olá, seja muito bem-vindo a essa primeira aula. Fico feliz que você tenha iniciado essa trajetória querendo ter hábitos melhores, querendo ter uma organização melhor. Você pegou papel e caneta, está com tudo na mão, deixou as notificações do celular desligado um pouco. Aproveite esse período, aproveite essa aula. Faça dela uma aula onde você vai absorver o conteúdo. Não assista por assistir. Porque é o que a maioria das pessoas faz. Se você está assistindo ela no seu celular, deitado, ou assistindo fazendo outras coisas, então não faça isso agora. Deixe para depois, no momento que você estiver mais tranquilo, certo? Para que você possa aproveitar de verdade, para que ela faça diferença na sua vida. Preparado? Preparada? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu vou te fazer algumas perguntas e gostaria que você analisasse, que você pensasse de forma verdadeira. E aí, quando eu fizer a pergunta, você pode dar um pausa no vídeo e fazer essa reflexão. Pare e pense o seguinte: nos últimos 2 meses, quanto você aproveitou o que você fez, melhor, o que você fez de realmente significante para a sua vida? O que você fez de coisas que te trouxeram nesses 2 meses um resultado melhor? Ou com a sua família, ou para a sua saúde, ou para outras pessoas. Pensou? Foi difícil? Então eu vou fazer uma outra pergunta. Nos últimos 30 dias, no último mês, quais foram as atividades que trouxeram um resultado significante dentro da sua vida? Um resultado dos últimos 30 dias, coisas que você fez, coisas que você mudou um hábito, que você melhorou alguma coisa para você, que você trouxe algo que nesses 30 dias te trouxeram algum resultado. Dê um pausa e analise um pouco desses últimos 30 dias. Se for difícil pensar nos últimos 30 dias, então vamos pensar nos últimos 7 dias, na última semana. O que você fez que deixou a sua semana melhor? Que você fez uma construção, que você fez um trabalho com a sua família, que você não ficou até mais tarde no escritório, que de repente você não ficou resolvendo coisas urgentes para outras pessoas. Nos últimos 7 dias. Você consegue trazer isso rapidamente aí e escrever num papel? Pois é. Quando nós começamos a pensar 2 meses, 3 meses, nos últimos 6 meses, e eu vou aproximando, a gente vai vendo que a dificuldade é sempre grande de lembrar o que nós fizemos até nos últimos 2, 3 dias. Por quê? Normalmente a gente tem aquela sensação de que o tempo está voando. Até é muito comum quando as pessoas te perguntam, te param na rua, nós, os brasileiros em geral, eles têm um hábito de falar o seguinte: alguém te pergunta, e aí, como você tá? E você responde: ah não, tô numa correria. Rapaz, eu tô numa correria. Nossa, nem me fala. A gente vive correndo. Já parou pra pensar isso? Que a gente tá igual aquele filme do Forrest Gump, que ele fica vários minutos correndo. É o que parece a nossa vida. Nós temos uma sensação de que o tempo nosso voa. Quanto mais velho, quanto mais idade nós temos, mais o tempo está voando. Por que isso acontece? Porque normalmente, quanto mais idade a gente vai tendo, mais responsabilidades a gente vai assumindo. Automaticamente, mais coisas a gente vai assumindo e mais pessoas vão nos delegando mais coisas, vão nos passando informação. E o que a gente vai fazendo? A gente vai recebendo essas informações, recebendo essas demandas, recebendo essas tarefas. E a gente vai recebendo e vai fazendo. E normalmente a gente vai deixando aquilo que é importante, uma meta que eu tinha, um objetivo que eu tinha, eu vou deixando para trás. Eu vou deixando aquela tarefa para depois. E eu vou recebendo coisas. Quando eu vi, a semana já passou, as coisas que eu queria fazer eu não fiz, e eu resolvi muito das coisas para as outras pessoas e quase nada eu resolvi para mim. Por causa disso, porque a gente não organiza a nossa semana. A gente normalmente não tem a clareza daquilo que é mais importante, de executar as tarefas que são realmente importantes para a gente ter um resultado no final delas. E a gente vai executando tudo aquilo que é urgente, vai perdendo o tempo normalmente com o celular, com coisas que não vão agregar. E a gente vai, o que nós falamos, uma palavra que você já deve ter ouvido bastante, que se chama procrastinação. Procrastinar, deixando para depois, empurrando com a barriga. E isso é um processo que muitas vezes acontece automaticamente e você não percebe. Porque nós não pensamos em atividades a longo prazo. A gente sempre pensa no hoje. Muitas das vezes a gente nem pensa no amanhã, a gente pensa no agora. E aí quando o dia passa, a gente tem essa sensação ruim. Então veja,
o que nós vamos falar aqui, entender também, que não existe administração do tempo. O tempo ele tem 24 horas para todo mundo, para você, para mim e para todos que você conhece. O que a gente vai é administrar a nossa rotina, as horas que a gente tem disponíveis. É isso que você tem que administrar, as horas, ou melhor, você tem que administrar essas 24 horas que você tem disponível, porque elas vão sempre ser 24 horas. E você vai perceber com o tempo uma coisa que as pessoas acham que é o contrário. Quando nós falamos de organização, em definir algumas tarefas para o nosso dia, definir algumas tarefas para a rotina, as pessoas acham que é uma coisa robótica, que é uma coisa que tem que ser só robô dar conta. E não é. Você vai perceber, eu vou mostrar para você que no final você vai ver que organização é sinônimo de liberdade. Organização e liberdade é a mesma coisa. Vai te dar essa sensação. Quando você tiver controle das atividades que você tem que executar, você vai ter essa sensação de liberdade. Acredite em mim e não desanime até o final, tudo bem? Entenda que um cronograma é sinônimo de organização e de controle das horas que você tem disponível. Você vai ver aqui que a importância de se ter uma agenda te mostra este controle. As pessoas acham que ter uma agenda é colocar compromissos de hora em hora, e não é bem assim. E ela também não começa assim. Se você é uma pessoa que de repente nunca usou agenda, é lógico que você não vai começar colocando compromisso de hora em hora, porque vai ser complicado. É um músculo que você vai trabalhar para a construção dessa organização. Eu falo para os meus alunos sobre a teoria do açúcar. Você já ouviu falar da teoria do açúcar? É muito simples. Muita gente quer falar o seguinte: eu quero cortar o açúcar. E aí na hora de cortar o açúcar, o que ela faz? Ela passa do açúcar para o adoçante ou tira tudo. Se você é acostumado a usar um sachê de açúcar, ou 2, e você migrar para o adoçante ou retirar de uma vez, você vai frustrar muito. Vai ser complicado, porque entenda, você é acostumado a usar 1 ou 2 sachêzinhos aqueles de açúcar, e agora você passa a usar nada, vai ser muito ruim. Então não é dessa forma que a gente trabalha. Se você vai correr uma maratona, você não começa correndo 21 km, você começa às vezes correndo 3, às vezes 2, aí você passa para 5, 8, 10, 15, 21, meia maratona, até que você vai chegar a correr 42 km. Esse é o processo. A gente não começa as coisas, vira uma chave de uma vez do 8 para o 80. Não é assim que as coisas funcionam. E não é assim que eu gosto que os alunos façam. A coisa tem que ser construída, tem que ser gradativa. Entenda, se você vai cortar o açúcar, se você usa um sachê, por exemplo, no cafezinho. Hoje eu vou dividir esse sachê em 3. Então, 3 partes é o sachê inteiro. A partir de hoje eu vou cortar 1/3 dele, vou usar uma parte. Hoje eu vou cortar metade do sachê. Agora, ao invés de eu colocar o inteiro, eu só coloco metade. Agora, em vez de usar um sachê, eu não vou usar mais o sachê, eu vou passar a usar adoçante. 3 gotas de adoçante. Agora eu vou mudar para 2 gotas. Tirei o adoçante. Vou tomar o café puro, sem açúcar. Entende que esse processo é gradativo, ele não acontece do dia para a noite? Você vai trabalhando isso. Você vai, aos poucos, melhorando coisas e vai ajustando até que chegue naquele objetivo. De repente, seu objetivo não é tomar café sem açúcar, é tomar só com adoçante. Tudo bem? Começa reduzindo o açúcar até você migrar para adoçante. A gente vai fazendo passo a passo e é isso que eu quero te mostrar aqui. Usar uma agenda não é colocar um compromisso embaixo do outro, certo? Porque senão dessa forma você vai achar que é muito difícil, vai abrir mão e vai voltar àquela rotina recebendo as demandas das outras pessoas e continuar com essa sensação de que o tempo está voando e você não está fazendo nada para isso. O importante é que se construa um equilíbrio. O ser humano, ele precisa ter um equilíbrio e esse equilíbrio ele é construído pouco a pouco. O que nós queremos construir aqui é um equilíbrio. Entenda, você tem vários papéis que você desenvolve durante o dia. Você tem o papel, às vezes, de pai, de mãe, de irmão ou de tio com a família. Ou você tem o papel de filho ou filha. Você tem o papel de líder, de chefe. Você tem o papel de supervisor. Você pode ter um papel, por exemplo, dentro da sua comunidade com alguma atividade dentro da sua igreja ou dentro de alguma coisa, certo? Então, perceba que dentro do seu dia você vai desenvolvendo vários papéis, você executa. Quando você está na sua empresa, que você de repente é chefe ou é líder de alguma equipe, você tem um papel.
Quando você chega em casa, você abandona esse papel de líder e volta para um papel de pai, de mãe. Quando você sai desse papel de pai e de mãe, você vai para um outro papel, você pode desenvolver um papel de filho, de filha. Então, nós vamos desenvolvendo vários papéis durante o nosso dia. E é importante que nós tenhamos equilíbrio entre essas áreas e saiba aproveitar, certo? O ser humano, ele é desenvolvido em quatro, ou melhor, ele é dividido em 4 dimensões. Nós temos a primeira dimensão, que é física, que é comparado como se fosse a Terra, porque a dimensão física é a dimensão corporal, é a estrutura do nosso corpo. Então, trabalhar a dimensão física é extremamente importante, porque é o seu corpo que vai te levar para executar as tarefas. Se o seu corpo estiver numa qualidade ruim, você vai ter dificuldade em executar tarefas como uma academia, como levar o seu filho para brincar, como ir até o supermercado comprar alguma coisa. Então entenda que trabalhar a dimensão física também é importante. Depois nós vamos para a dimensão cognitiva, a dimensão mental, trabalhar a nossa cabeça, trabalhar a sua mente. Como que eu posso trabalhar a minha mente? Atividade física, lendo, não absorvendo coisas ruins que não vão me levar a lugar nenhum. Então é outra parte que se você tiver com os pensamentos ruins, com a cabeça ruim, vai ser difícil você se concentrar em alguma atividade que seja importante. Depois nós vamos passar para uma dimensão que é extremamente importante também, que é a dimensão emocional. A dimensão emocional é comparado à água, porque a água ela pode se adequar a determinada situação. E o nosso emocional, quando ele é bem preparado, ele vai se adequando à situação para que a gente trabalhe ela. Quando a gente fala de emocional, se ele está abalado, dificilmente a sua dimensão, que é a mental, a cognitiva, vai trabalhar bem também. O nosso emocional é parte da nossa estrutura. Trabalhar o emocional, informações que eu recebo, começar um dia ruim já pode abalar o meu emocional. Você de repente acorda, pega o seu celular e começa já a ler atividades, começa a ler notícias que são ruins, todo o seu dia vai começar ruim. Porque você já começa a absorver coisas ruins. O seu emocional fica abalado, a sua mente já começa a desenvolver pensamentos negativos. Então, de repente, é uma primeira coisa que você pode mudar. É não olhar as notícias, não olhar as mensagens assim que você acorda. Aproveite este momento na hora que você levantar. Assim que você acordar, respire, se acalme, beba água, certo? Se hidrate antes de já pegar o celular e já querer ver as mensagens. As pessoas pegam o celular e já querem trabalhar com ele. Se acalme. As coisas não vão mudar nos 10 minutos que você já está pegando o celular ali. Então, se acalme, certo? E daí em diante você pode trabalhar a sua 4ª dimensão, que é a dimensão espiritual. E quando eu falo da dimensão espiritual, não estou falando de religião. Aqui nós não vamos falar em relação à religião. Você pode ter a sua crença. Se de repente para você acordar de manhã e fazer uma oração, ler algum livro, ler uma Bíblia, uma passagem de algum livro que seja da sua igreja, da sua crença, tudo bem, você está trabalhando a sua dimensão espiritual. De repente, pela manhã você gosta de acordar e fazer uma meditação, ótimo, você já está trabalhando a sua dimensão espiritual. Quem faz trabalhos de caridade também faz bem a sua dimensão espiritual, independente de credo, independente de religião. Então o espiritual é extremamente importante também. Então veja que todo um organismo, todo um complementando o outro, para que você possa trabalhar bem o seu dia. E nós só vamos conseguir trabalhar todos esses lados, todos esses papéis, essas dimensões, trabalhando a nossa organização, trabalhando metas. E mais uma vez eu quero reforçar para você que este trabalho não é complexo. Nós vamos começar passo a passo e vou te mostrar que isso é muito simples. Então comece com atividades que você vai executando, se concentrando nelas. Se você vai dormir, durma. Se aquele momento é o momento para você dormir, então durma, se concentre naquele momento. Tudo bem? Eu vou passar para você agora uma atividade para você começar a já pensar de maneira diferente. Nós vamos começar a entender que ser organizado é ser livre. Quero que você entenda isso. Ser organizado é ser livre.
E eu queria deixar já um exercício para que você faça, para que você já comece a pensar de maneira diferente. A partir de hoje, você não vai começar a pensar na sua semana ainda não. Você vai pensar pelo menos no próximo dia. Como que você vai fazer? Pegue uma folha de caderno, um caderno que você deixou exclusivo para este treinamento e faça o seguinte: relacione nessa folha as atividades que você quer executar amanhã. Relacione essas atividades que você quer fazer amanhã. Então, hoje, não sei o horário que você está assistindo, mas se você estiver assistindo de dia, durante a noite, bem antes de começar a dormir, relacione uma folha do seu caderno aí. Quais atividades eu quero relacionar amanhã? Atividades que sejam importantes. Uma caminhada, visitar alguém, ligar para uma pessoa, ligar para alguém que seja querido, que faz tempo que você não liga, ir em determinado lugar resolver alguma coisa. Relacione, não se preocupe com a ordem agora, apenas coloque no papel. Entenda que quando nós colocamos as ideias no papel, isso traz poder. Quando você escreve e pensa naquilo que você está escrevendo, não use o computador, papel e caneta mesmo. Você escreve aquilo, o poder é muito maior. A probabilidade de que aconteça é muito maior. Então o que eu quero que você faça nesse momento é que você escreva as atividades relacionando o que você quer executar no dia de amanhã. Quais atividades são importantes? Brincar com seu filho, por exemplo, um momento para brincar com o seu filho, ou sair com a família, levar a família a algum lugar, um parque, um restaurante, um shopping, alguma coisa. Mas aquele momento se concentrar naquelas atividades. Aquelas atividades que você está colocando no papel, eu quero que você se concentre nelas, que você trabalhe em cima dessas atividades. E aí você vai começar a ver no final do dia das atividades que você executou, o que você fez e o que você não fez. E aí você começa a ter noção das coisas, preparar a sua mente e ver, começa a ter a ideia de onde você está perdendo tempo, onde você está concentrando sua energia em lugares que foram diferentes, em coisas que foram diferentes daquilo que você colocou no papel para executar. Tudo bem? E a partir de agora, você vai começar a colocar as atividades do dia seguinte em uma folha de caderno. Tudo bem? Então, sempre no próximo dia, você vai fazer uma revisão daquilo que você fez e vai colocar as atividades do próximo dia. E vai fazer também um segundo exercício. Esse segundo exercício, eu sugiro que você faça em algum cartaz, numa cartolina, em algum local que você sempre possa ficar olhando, certo? Esse exercício é muito importante para que você comece também a mudar hábitos na sua vida. Você vai colocar lá algumas informações, coloque em colunas diferentes. Uma cartolina seria interessante, se não, uma folha sulfite ou caderno virado assim no modelo paisagem, para que você possa fazer colunas. E em cada coluna você vai colocar o seguinte: primeira coluna você vai colocar coisas que você quer começar a fazer. Então você coloca uma coluna número 1, que é coisas que eu quero começar a fazer. Tudo bem? E lá você vai colocar as coisas que você quer fazer. Nem que você não comece agora, mas você quer começar. Eu quero começar uma dieta, eu quero começar uma atividade física, eu quero começar a passar mais tempo com a minha família, eu quero começar a me alimentar melhor, eu quero começar a ligar para um parente que eu quase não ligo, mas ligar toda semana. Enfim, coloque lá as atividades. E na segunda coluna, você vai colocar coisas que você quer deixar de fazer. Eu quero deixar de tomar refrigerante. Eu quero deixar de fumar. Eu quero deixar de procrastinar. Enfim, coisas que você não quer mais para a sua vida. Coloque nessa segunda coluna. E uma terceira coluna que você vai colocar: o que eu já faço e quero melhorar. O que você quer melhorar para a sua vida? Que coisas você quer melhorar para você? Você quer melhorar o seu condicionamento físico? Você já vem trabalhando, mas quer melhorar? Você quer melhorar os seus hábitos alimentares, que você já vem trabalhando? Quer melhorar o tempo que você passa de qualidade com a sua família, com seus filhos? O que você já faz, mas você quer melhorar? Coloque nessa terceira coluna e deixe essa informação em um local, pendurado em alguma coisa, que você todo dia você possa olhar para isso, para que você lembre o que você quer começar a fazer,
o que você não quer mais fazer, que você quer tirar da sua vida, e o que você já faz e você quer fazer melhor. Coloque isso aí, essa segunda atividade também, tá bom? Então, de dever de casa, vocês ficaram com 2 atividades, certo? Espero que você faça essas atividades, vá executando elas e eu te vejo na aula número 2. Até lá!